aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, tá? A gente não vai fazer a parte de gramática, a gente não vai centrar especificamente nas questões que já caíram no Enem. A gente vai fazer uma aula interdisciplinar hoje, a gente vai fazer inglês com história. Então a gente vai falar sobre um negócio que eu acho super importante para o mundo, para a vida, para você, para nós todos, que é a questão dos direitos civis. Os direitos das pessoas, direito pela igualdade, seja de raça, de gênero, qualquer coisa. Nós somos todos iguais. E isso aconteceu, esse movimento para que as pessoas percebessem que elas podiam lutar pelos seus direitos, começou ali atrás. Não é muito velho não, essa coisa até que relativamente recente. Então a gente vai falar um pouquinho, especificamente da década de 60 nos Estados Unidos e mais especificamente a gente vai falar do movimento pelos direitos dos negros. Espero que vocês gostem dessa aula. Bem, vamos lá assistir. E aí, pessoal, vamos para a nossa aula interdisciplinar? Então, a gente vai falar um pouco aí de história junto com o inglês, tá bom? O nosso tema, então, é Civil Rights Movements. O que é esse movimento? O que são esses movimentos? A gente vai falar, então, dos movimentos pelos direitos civis, tá? Isso é um movimento muito forte, são movimentos muito fortes da década de 60 nos Estados Unidos. Isso vale super a pena para vocês, não só entenderem como é que se desenrolou a questão social nos Estados Unidos, mas é importante a gente fazer referências também históricas, como é que chegou até lá, tá bom? Então a gente vai, para começar, para a gente entender como é que chegou nesse movimento dos direitos civis na década de 60, nós temos que voltar um pouquinho na década e lá para a década de 50, e nós vamos falar da Rosa Parks. Não sei se vocês já ouviram falar da Rosa Parks. Ela é uma pessoa assim que teve uma importância muito grande para o início. Ela deu um estupim para o movimento pelos direitos dos negros, não só dos negros, né? A gente começou nesse movimento na década de 60 pelos gays, pelas mulheres, né? A gente teve movimentos estudantis, a gente desencadeou vários movimentos, mas para os negros especificamente, tudo começou com a Rosa Parks. Então vamos tentar recapitular como é que estava a história dos Estados Unidos naquela época. Lembra que a gente está aqui, o ano é 1955, tá? Então é pós-Segunda Guerra Mundial, lembra que a Segunda Guerra acabou em 1945. A gente tem ali todos os países, né, que estiveram envolvidos na guerra, eles retomaram a sua economia e tal, mas os negros nos Estados Unidos continuavam à parte. Eles ainda não estavam lá com todo o seu devido valor. A gente acha que até hoje eles ainda têm uma certa discriminação que é muito ruim, né? Se a gente pensar nesse estado aqui, é o estado do Alabama. O Alabama é um estado do sul dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que o sul dos Estados Unidos, ele é ainda um estados mais racistas, tá? Isso remonta lá à Guerra Civil nos Estados Unidos. A Guerra Civil foi uma guerra do norte contra o sul. Basicamente tinha como foco a questão dos negros, os negros ainda eram escravos e o sul tinha interesse que os negros fossem escravizados ainda, porque era o sul que tinha as plantações, tinha mais agricultura, e o norte, justamente até pelas questões climáticas, o norte não tinha tanta agricultura, era mais industrial, tá? Até hoje a gente tem o norte mais desenvolvido industrialmente e o sul dos Estados Unidos ainda se mantém. Eles são desenvolvidos, obviamente, mas mais ligados também às culturas agrícolas, tá? A Rosa Parks morava em Montgomery, que é a capital do Alabama, e ela sofria, como todos os negros na época, ainda certas segregações. Ainda no Alabama existia uma coisa chamada uma segregação dos ônibus, por exemplo. Não era só nos ônibus, era em várias coisas. Tinha escola só para brancos, escola só para negros. E existia uma série de coisas que eram voltadas só para os brancos, the white people, e tinha para os demais, que eles eram chamados de colored, tá? Vou até escrever aqui para vocês, que é uma coisa assim meio bizarra, mas é isso. Eram os de cor, qualquer que fosse a cor, tá? Os colored. Então tinha essa segregação. O que aconteceu? Em 1955, a Rosa Parks estava voltando do seu trabalho, ela era uma costureira, ela estava voltando do seu trabalho, pegou o ônibus, e o ônibus tinha uma segregação assim, não tinha ônibus para negro e ônibus para branco, mas tinha uma divisão. Então, os primeiros bancos eram todos para brancos.
e os bancos do fundo eram para os negros. Só que, olha só que detalhe interessante, se lotasse a parte dos brancos, os brancos tinham o direito de ocupar os lugares dos negros também. Olha que coisa mais bizarra. A Rosa Parks chegou e ela sentou na primeira fileira dedicada aos negros, tá? Lotou a parte da frente, chegou um branco, não tinha mais lugar para ele sentar. O motorista vai e fala para Rosa Parks e mais 3 outros negros que estavam sentados que eles tinham que se mover, porque eles tinham que ir para o fundo. E os outros 3 ali, humildemente, né, acostumados com aquela questão, que era sempre assim, foram. Ela se recusou, ela estava cansada, ela falou, não vou. E aí foi aquele bate-boca ali do motorista com ela, e ele falou, vou ter que levar você presa. Ela falou assim, mas eu não vou sair daqui. Você pode me levar presa, mas daqui eu não vou levantar para dar vaga para um branco. E aí foi o que aconteceu, essa é a foto que a gente tem aqui, ó, a foto com o número aqui, a foto que ela foi presa. Né? Ela foi presa, ela pagou lá uma multa e aí ela foi solta. Só que esse movimento indignou tanto as pessoas que eles falaram assim, é verdade, né? Os negros estavam tão acostumados a dar espaço para os brancos que eles não pararam para pensar, puxa vida, será que eu também não tenho direito? E esse movimento da Rosa Parks foi o estupim porque ele deu início a uma série de outros movimentos. O que aconteceu? Naquela época, lá em Montgomery, no Alabama mesmo, é um lugar que tinha muitos negros. E, uma coisa interessante, olha, um detalhe muito importante. Quem geralmente tomava ônibus, né, quem pegava ônibus nessa região, eles fizeram uma estatística que era 75% das pessoas eram negros, né? Então, era predominantemente de negros, tá? Quem utilizavam dos transportes públicos naquela época lá no Montgomery, no Alabama. A partir dessa revolta aí da Rosa Parks, o que aconteceu? Começaram a se criar vários grupos de discussão e muitas coisas aconteciam nas igrejas. E aí apareceu uma pessoa muito importante que vocês devem conhecer. Esse aí mesmo que vocês estavam pensando. Olha lá, o Martin Luther King, que ele era um reverendo, ele era um pastor, tá? De igreja batista. E o Ralph Abernathy, que também é essa outra figura aqui, ele também era um reverendo. Então, eles dois, junto com outras pessoas, muitas outras pessoas, mais ali de Montgomery, eles também eram de Montgomery, Alabama, eles começaram a fazer discussões, eles até montaram um grupo, né? Teve uma community organization, teve uma organização da comunidade. E eles articularam, todos eles ali, outras pessoas, outras figuras importantes ali da comunidade negra, eles articularam um negócio chamado boycott. Boycott of Montgomery's bases. O que foi isso? Lembra, acabei de falar para vocês, 75% das pessoas que transitavam ali pelos ônibus eram negros. E eles tinham aquela divisão, metade do ônibus era para branco, metade do ônibus era para os colored, qualquer um que fosse diferentemente de branco, que eles consideravam os de cor, tá? E eles tinham os mesmos direitos ali, entre aspas, porque eles tinham metade do ônibus para cada um, mas se ocupasse o lado branco, eles ainda os negros tinham que dar espaço para os brancos. O que eles resolveram fazer? Esse boycott. Eles resolveram que eles não iam tomar ônibus. Se era tanta gente negra que tomava os ônibus, o que aconteceria se eles fizessem um boicote de não tomar mais ônibus, né, ir para o trabalho de outras maneiras? O negócio foi tão importante que vocês devem estar pensando, mas gente, como é que o cara fez? Ele tinha que ir para o trabalho, né? Como é que eles fizeram? Então, a organização dessa community organization foi tão grande, foi tão legal entre a comunidade negra ali, que eles se organizaram, até taxistas negros, que eram motoristas de táxi negros, eles cobraram a tarifa do ônibus para levar negros para o trabalho. Eles organizaram caronas, muita gente ia a pé, como temos nessa foto aqui, olha que legal, quanta gente andando, né? Muita gente foi a pé para o trabalho, muita gente foi de bicicleta. Eles arrumaram todas as maneiras possíveis para não ter que pegar o ônibus. Isso ficou conhecido como Boycott of Montgomery's Bases. Você pensa que isso durou pouco? Não, olha só o tempo que isso durou. Porque eles imaginaram que ia ser uma coisa mais rápida, porque afinal de contas, se faltasse dinheiro no bolso dos empresários ali, eles iam tomar alguma atitude. O que eles estavam pedindo ali?
Eles estavam pedindo para que tivesse igualdade. Primeiro, eles começaram de uma maneira até bastante humilde. Eles pediram assim, respeito, cortesia, para respeitar essa divisão entre negros e brancos. Eles até falaram daquela coisa assim, o primeiro a chegar tem direito a ocupar o seu espaço, então os primeiros terão direito, a hora que lutou, lutou. Mas aí o movimento foi se alongando porque teve muita discussão. Essa discussão aconteceu que teve um tribunal de Montgomery, eles acabaram julgando isso, né? Porque isso foi parar na justiça. Os empresários não abriam mão, os negros também não abriam mão, o boicote foi se alongando e aí foi parar no tribunal. Como isso foi parar no tribunal, lá o pessoal de Montgomery, o tribunal de Montgomery, julgou e foi isso em junho de 1956. Olha quanto tempo durou, hein? Começou o boicote no dia 5 de dezembro, December the 5th, 1955, 5 de dezembro de 1955. Foi julgado em junho de 1956 que eles tinham o direito de realmente utilizar o transporte, como qualquer outra pessoa. E o juiz da época, né, eles usaram como uma justificativa, né, porque tudo tem que estar dentro das leis, a 14th Amendment. Deixa eu escrever aqui para vocês. O que é essa 14th Amendment? Essa é a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Há várias emendas, essa é muito significativa, ela aparece em muitos textos, porque ela remonta à época da Guerra Civil nos Estados Unidos. Essa 14th Amendment, ela foi promulgada em 1868. Foi logo após o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, o que eles falaram? Isso daí tinha que indicar que todo mundo era tratado igual, não existia diferença entre negros e brancos. Então, após a Guerra Civil, houve a abolição da escravatura e houve essa emenda na lei falando que todo mundo era igual. Negros e brancos eram iguais, ou qualquer um. Né? Não haveria diferença de raça, de cor, de sexo, né? De gênero, todo mundo era igual. Então, em 1956, em junho de 1956, o Tribunal de Montgomery foi julgar esse caso, né? Porque houve aí um confronto entre os empresários dos ônibus e os negros, trabalhadores que precisavam desse transporte, e eles resolveram então dar como ganho de causa para os negros, de que eles estavam certos. Então, apelando para a 14th Amendment. Obviamente que os brancos não se conformaram. E aí o que aconteceu? Eles apelaram. E aí isso chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos. Como acontece aqui, eles vão apelando, vai para uma instância superior. E somente no dia 20 de dezembro de 1956 é que a Suprema Corte norte-americana ratificou de que realmente os negros tinham direitos. E que eles ampliaram até. E aí eles falaram, não, daqui para frente não tinha mais para quem apelar, era a Suprema Corte, e foi decidido que negros tinham os mesmos direitos que os brancos. Então, só no dia 20 de dezembro, que foi quando foi julgado, é que esse boicote acabou. Olha só, acabou em 20 de dezembro, tá? A partir daí, muita coisa mudou. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho mais do Martin Luther King. Então, ele apareceu aí para ajudar nesse boicote, ele foi o presidente dessa comunidade, dessa organização da comunidade, e ele foi o cara que, a partir daí, teve mais destaque. Ele foi um grande líder para as causas negras nos Estados Unidos. Então, eu falei que ele era um reverendo, mas eu não falei uma coisa super importante. Ele era um cara pacífico. Ele era um cara que se inspirava muito no Gandhi, né? O Gandhi sempre falava que tudo, você poderia conseguir tudo a partir de boas palavras, de boas ideias, de boas discussões, tá? Então, inspirado nisso, nesse movimento pacifista, o Martin Luther King seguia a mesma linha. Ele era um pastor, né? Ele era um religioso. Então, ele tinha isso já da própria religião, da própria família dele, tá? E inspirado pelo Gandhi, ele continuou seguindo essa coisa pacifista. Eles conseguiram lá pelo boicote alguma coisa. Eles já conseguiram um primeiro movimento para eles conseguirem aí mais igualdade, né? Era o início dos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, Martin Luther King, tem que lembrar dele, que a gente vai voltar nele várias vezes aqui, porque ele é super importante, tá bom?
Bom, essa aqui é uma foto, olha só que legal. Essa foto é a Rosa Parks, essa aqui é a Rosa Parks, tá? No primeiro dia, que foi o dia seguinte da Suprema Corte ter legalizado essa coisa de que brancos e negros tinham que estar igualmente ocupando os espaços dos ônibus, ela pegou o ônibus, obviamente, ela fez questão, quando acabou o boicote, então no dia 21 de dezembro, que é o dia dessa foto, olha aqui, ó, December 21st, 1956. Então, essa foto é de 21 de dezembro de 1956 e aqui, olha assim, emblemática essa foto porque a gente tem a Rosa Parks na frente e um branco atrás dela, né? Então, uma coisa que antigamente eles não pensavam que poderia existir. A Rosa Parks, então, com esse pequeno movimento e depois com toda a comunidade se envolvendo com o boicote, eles começaram a perceber que eles tinham força. E foi aí que foi o pontapé inicial. Então, aí a gente tem o Martin Luther King, super importante, sempre pacifista, sempre achando que tinha que você conseguir as coisas por meio de boas discussões, boas palavras, tá? Ele apareceu, então, como grande defensor das igualdades, né, dos direitos iguais. E aí a gente tem um outro evento que é super importante, que vale a pena a gente mencionar. Depois que teve essa coisa da história da Rosa Parks, o presidente Eisenhower, ele também resolveu colocar que já que não tinha distinção, não podia ter escola de negros e escola de brancos, né? Então, olha só, tinha escola só para negros e escola só para brancos. O que aconteceu? Isso foi até um pouquinho, foi no período que estava o boicote, que estava rolando o boicote lá em 1950, foi depois do boicote, 1957 já. O presidente Eisenhower fez um ato que chama Civil Rights Act 1957, então o Ato de Direitos Civis em 1957, em que ele dizia que todo mundo podia estudar em escolas comuns, não deveria ter distinção entre negros e brancos. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, em Little Rock. Então, a gente tem aqui uma cidade chamada Little Rock. E essa cidade, ela foi também palco de uma outra coisa emblemática para a história dos Estados Unidos e para a história dos direitos civis ali de todos, né, da população norte-americana, que se estendeu aí como exemplo para todo mundo. Em Little Rock tinha essa escola que era predominantemente de brancos e o presidente falou, olha, eu gostaria de convidar voluntários negros que gostariam de participar dessa escola, porque agora a escola está aberta para todos. Então, 9 alunos negros resolveram ser os voluntários. São esses aqui, 9 alunos. Eles resolveram, então, aceitar esse desafio de participar da escola de brancos, que era antigamente de brancos, tá? O que vocês acham que aconteceu? Isso aqui, né? Olha só. Olha o que aconteceu. Os negros foram ali discriminados, as pessoas xingavam, gritavam, eles não conseguiam ter aulas, né? Houve vários movimentos até que o presidente teve que novamente intervir. Olha só o que aconteceu. Eles só conseguiram entrar na escola depois que a gente teve todo esse monte de exército, quando o exército entrou ali. Olha aqui também nessa foto. É o exército entrando junto com os negros para terem direitos, para garantirem que eles teriam direito à educação essa escola, por exemplo, que ela tinha sido por muitos anos só de brancos. Esse evento foi chamado de Little Rock Nine. Little Rock Nine. Little Rock é a cidade, Nine, os 9 alunos. E aí também, olha, com isso, mais um ato que foi assinado, mais um decreto que foi assinado pelo presidente nessa busca aí de mais direitos. Então a gente viu, a Rosa Parks conseguiu, junto com toda a comunidade, o próprio Martin Luther King, de não ter essa divisão, essa segregação nos ônibus. Aqui aconteceu das escolas, então elas começaram pouco a pouco a conseguir garantir de que eles deveriam transitar pelos mesmos lugares com os mesmos direitos, tá? Super importante esse movimento também, tá? Isso é de 1957. Bom, chegamos à década de 60. Bom, olha lá o Martin Luther King aqui de novo, super poderoso, até que ele convocou a March on Washington. Então aqui é a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., que a gente chama.
Quando a gente fala em Washington sozinho, pode dar a entender que seja o estado de Washington, que fica lá no noroeste dos Estados Unidos. Quando a gente fala em Washington DC, é a capital. DC means District of Columbia, é a capital dos Estados Unidos, tá? A gente tem aqui ó, o obelisco deles, que é um dos marcos lá da capital. Olha só quanta gente foi participar dessa marcha. Bom, como o Martin Luther King era um pacifista, ele não queria segregação, ele queria igualdade. Então, ele convocou negros e brancos para participarem dessa marcha. Se vocês olharem algumas fotos, a gente vai ver negros e brancos. Olha aqui nessa foto aqui, a gente tem negros e brancos. O que eles pleiteavam nessa época? Olha lá, we demand equal rights now. Então, imagine que, obviamente, tudo foi muito sofrido naquela época. Tudo estava ainda muito no início e nem sempre eles conseguiam o que eles queriam, embora tivesse na lei que eles eram todos iguais. Que mais? Eles pediram por, olha aqui ó, nesse outro cartaz aqui, Civil Rights Plus, né? Civil Rights Plus, que mais? Full Employment Equals Freedom. Então, igualdade, garantia de que nos empregos não houvesse diferença, que todos teriam acesso aos mesmos empregos, com os mesmos salários. Então, teve uma série de coisas que eles estavam discutindo nessa marcha. Essa marcha foi muito importante porque ela reuniu 200 mil pessoas em Washington, entre negros e brancos. É desta época aqui, o nosso Martin Luther King, o nosso símbolo aí dessa causa negra nos Estados Unidos dos anos 60, fez o famoso discurso I Have a Dream. Aqui tem um pedacinho, tá? Do I Have a Dream. Ele fala o seguinte: I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. O que o Martin quis dizer com isso? Eu tenho um sonho, então o texto dele todo é de sonhos. I have a dream, eu tenho um sonho que meus 4 filhos um dia viverão numa nação em que eles não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter, pelo seu caráter. Então, eles vão ser julgados não pela cor, se são brancos, negros, amarelos, não importa, mas pelo que eles têm de caráter. Aí sim, se são boas pessoas, não são boas pessoas e tal. Isso é um trechinho bem famoso do nosso discurso aí, que foi feito lá em Washington. Bom, pessoal, quem quiser ouvir o discurso inteirinho do Martin Luther King, eu sugiro que vocês copiem depois esse link aqui, que é o link do YouTube, que tem o discurso inteirinho. Esse está até com legenda em português e tal, para vocês ouvirem o discurso na íntegra. É lindo o discurso, vale muito a pena, porque tem muitas coisas que aparecem com referências a esse discurso. Interessante que, paralelamente ao Martin Luther King, tem uma outra figura. Ah, desculpa, ainda tem que falar mais uma coisa importante. Depois do Eisenhower, veio o Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. Ele foi assassinado. Ele era um cara que também era um democrata, ele está querendo mais abertura, ele também pleiteava os direitos civis, ele foi assassinado. E logo depois da marcha de Washington, o presidente que substituiu o Kennedy, né, depois do assassinato, quem era o vice-presidente, era o presidente Lyndon Johnson. Ele assinou, he signed another act, the Civil Rights Act of 1964, for Equal Employment. Olha lá, mais uma vez, uma ação que foi liderada pelo Martin Luther King também teve um bom resultado. Eles conseguiram mais um decreto lá da presidência, que era por Equal Employment. Então deu certo, estava dando certo lá todo o pacifismo do Martin Luther King. No entanto, não era todo mundo que concordava com Martin Luther King. Nós temos uma outra figura que é chamada de Malcolm X. Ele também foi uma pessoa muito importante na década de 60 nos Estados Unidos. Ele também foi um cara que lutou muito pelos direitos civis, especialmente dos negros, mas ele tinha uma abordagem muito diferente do Martin Luther King. Primeiro que eles eram diferentes no sentido de que, o Martin Luther King era batista, o Malcolm X era muçulmano. Segundo, o Martin Luther King, ele tinha vindo de uma família de classe média, ele tinha tido estudo, era uma pessoa que era bem formada. O Malcolm X, ele veio mais de baixo, ele teve muito mais necessidades na vida, então para ele a vida sempre foi muito mais difícil.
Portanto, ele partiu do princípio de que não podia ter essa amizade de negros e brancos. Ele achava que os negros sempre tinham sido pisados pelos brancos. Por que tinha que ser bonzinho para branco, então? Essa era a concepção dele. Por isso que a frase dele, de muito impacto, é essa by any means necessary, que quer dizer do jeito que tiver que ser, do jeito que for necessário. Ou seja, ele achava que se não entendesse por bem, ia entender por mal. Então ele era uma pessoa que defendia que os brancos tinham que entender que os negros eram iguais, custe o que custasse. Acho que o custe o que custasse podia ser uma boa tradução para o by any means necessary, custe o que custasse, inclusive se fosse necessário ia ter violência sim, tá? Ele até falava que aquele discurso do I have a dream do Martin Luther King, para ele era I have a nightmare, né? Não era dream, sonho. Para ele isso daqui era um nightmare. O que é um nightmare? É um pesadelo, porque ele achava que os negros tinham que ter uma supremacia. Não tinha nada isso de amizade, de igualdade, um do ladinho do outro, não, como aconteceu com Martin Luther King lá em Washington. Ele achava que não. Bom, a gente teve um fim trágico para os dois, tanto para o pacifista quanto o outro que achava que custasse o que custasse, tinha que ser feito, né? Os dois foram assassinados. Então, o Malcolm X foi assassinado em 1965 e o Luther King em 1968, já fez 50 anos o assassinato dele. E para a gente terminar isso, desse movimento dos negros e tal, também em 1968 surgiu os Black Panthers. Era um partido, ó, tá escrito aqui para vocês, Black Panthers Party for Self-Defense. O que é esse partido? Era um partido dos Panteras Negras, aqui era o símbolo dos Panteras Negras, né? Que eles também achavam que os negros tinham que se defender, custasse o que custasse, fosse o que fosse. Então eles também entraram na linha do Malcolm X, era um partido, mas eles também pregavam violência. O símbolo deles também era isso aqui, as pessoas elas se reconheciam com esse punho fechado, em riste, né, levantado, para mostrar que eles estavam juntos com os Panteras Negras. E ó, para a gente fechar essa questão aí dos Panteras Negras, essa foto é uma foto emblemática, super importante. Ó, lembra que eles apareceram em 1968. Eles eram super pró movimento dos negros. E a gente tem essa foto aqui que mostra, ó, da esquerda para a direita, os atletas Peter Norman, que era um australiano, o John Carlos, que ganhou o primeiro lugar nessa prova, e Tommy Smith, que ganhou medalha de bronze. Eles eram norte-americanos e eles ganharam os 200 metros rasos nas Olimpíadas de 1968 no México. Então, isso daí, olha, era recente a questão do Pantera Negra e eles estavam exatamente fazendo o sinal de que indicava que eles eram favoráveis aos Panteras Negras. Eles estavam com uma luva negra, com o punho fechado, levantado. Isso foi durante o hino nacional norte-americano. Bom, o que aconteceu? O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, não gostou, porque eles não gostam que tenha movimentos políticos durante as Olimpíadas. Isso foi no México, em 1968. Esses dois atletas foram banidos, não puderam mais participar daquela Olimpíada. Eles ganharam a medalha de ouro e bronze, eles mantiveram as medalhas, mas não puderam mais participar das Olimpíadas. E quando eles voltaram para os Estados Unidos também deixaram eles na geladeira também, eles acabaram não participando mais de nenhum grande evento esportivo, mas se mantiveram aí exemplos importantíssimos para o movimento negro, tá? E para acabar, gente, olha, tem alguns casos aqui de filmes que são filmes recentes, tá? Que vale a pena vocês assistirem. A gente tem o Green Book, que ganhou o Oscar. A gente tem aqui, olha só que interessante, um branco sendo motorista de um negro. Justamente por isso que é interessante. Passa na década de 60, tá? Então imagina esse negro, que era um músico super famoso, como é que ele sofreu quando ele foi fazer uma turnê pelos estados do sul dos Estados Unidos, sempre muito racista. Então é Green Book, chama Green Book mesmo em português. Esse outro filme aqui, o Black KKK Klansman, né? Em português já ficou Infiltrado na Clã. Isso vai para um outro dia para a gente conversar sobre a KKK, que é a Ku Klux Klan, que é um grupo de brancos, racistas, que perseguem negros, que existe até hoje, infelizmente, nos Estados Unidos, especialmente no Sul. Aí a gente tem dois filmes interessantes, que é o The Help, que é Vidas Cruzadas,
sobre empregadas negras, babás negras e suas patroas brancas. Vale muito a pena assistir. E o último, esse aqui, ó, Hidden Figures, que é sobre 3 matemáticas na NASA. Tudo isso é da década de 60. Vale muito a pena assistir. Valeu, pessoal! Assistam em inglês, com uma legendinha em português, uma legendinha em inglês, mas assistam para vocês entenderem como é que foi os anos 60 nos Estados Unidos. Beleza? É isso. Bom, pessoal, deixei algumas dicas aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Lógico que isso aqui é uma aula rapidinha, só para dar aquele gostinho para vocês irem atrás de mais informações. Então, eu deixei uns filminhos aí para vocês darem uma assistidinha naquele tempo que vocês tiverem lá, um marasminho. Pega lá o filminho para assistir, vale a pena para você entender todo o contexto histórico, toda aquela questão social, por que era tão ruim, e ainda a gente sabe que a gente tem resquícios, né, até hoje, como é que são esses movimentos. Foram vários movimentos dos negros, dos estudantes, das pessoas, das mulheres, dos hippies, por causa da guerra do Vietnã, por exemplo. Então a década de 60 ela foi muito importante, muito forte, ela deu ali os primeiros passos para que a gente pudesse então ganhar espaço, todo mundo tivesse direitos iguais e tudo mais. Então assistam com cuidado, vejam o discurso do Martin Luther King no YouTube e aproveitem, goste bastante, vai lá, relaciona com as aulas de história que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito com isso. Valeu, pessoal, tchau, tchau!